Está no ar o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Saudações, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Nós estamos aqui mais uma vez num novo episódio do programa Casa Comum. Eu sou o Luiz Felipe Lacerda, locutor, intermediador desses diálogos, que tem como objetivo justamente trazer para o Beabá explicações simples daquilo que está em pauta nesse grande evento que vai acontecer no final do ano no Brasil, a Conferência das Partes do Clima pela ONU, a COP30, lá em Belém, em novembro de 2025. Esse programa, que é uma realização da Rádio Amar e Servir, junto com a Rede de Espiritualidade Inaciana, junto com a Rede de Justiça Socioambiental e outras organizações colaboradoras e parceiras do Corpo Apostólico da Província dos Jesuítas do Brasil. E hoje, na nossa casa comum, a gente tem a alegria de receber uma colega, uma amiga, uma companheira que trabalha conosco, que nos inspira há muito tempo, a Maria Lúcia Fatorelli. Ela, entre outras colegas, animam, articulam e protagonizam aquele movimento da auditoria cidadã da dívida, que todo mundo já conhece, que nos ajuda a entender todo esse universo econômico. E a gente vai conversar um pouquinho nesse episódio hoje com a Fatorelli sobre essa questão da dívida pública, da dívida interna, da dívida externa, dessa proposta que o governo brasileiro tem levado para a COP, que é o Fundo de Perdas e Danos, e também como é que isso se relaciona com essa proposta que a própria Companhia de Jesus Universal está trazendo com outras organizações da Igreja, que pauta o perdão da dívida externa dos países do sul global para que possam investir esse recurso outrora pago na dívida externa para desenvolvimento de políticas de adaptação e mitigação climática frente ao cenário desafiador que a gente vive hoje e cada vez mais dentro do contexto global. Então, sejam bem-vindos nessa conversa. Eu já chamo aqui para a nossa casa comum a Fatorelli, dando as boas-vindas e agradecendo a disponibilidade dela de estar conosco e já perguntando, então, um pouquinho, Fatorelli, o que é a auditoria da dívida pública e como é que a gente vai tateando e conhecendo esses primeiros elementos, assim, dívida externa, dívida interna, como é que a gente pode entender essa questão toda? Certo, Luiz. Em primeiro lugar, muito grata, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu tenho um carinho muito grande, né, pelos jesuítas, porque eu era muito jovem, eu já participava da Pastoral do Menor em Belo Horizonte, junto com um grupo de estudantes jesuítas lá em Belo Horizonte, e guardo lembranças muito bonitas daquela experiência, viu? Então, é um prazer enorme estar aqui. Bom, a Auditoria Cidadã da Dívida está fazendo 25 anos esse ano de 2025. A gente nasceu exatamente naquele contexto do plebiscito da dívida, que também teve muito envolvimento da igreja. Campanha da Fraternidade, né? Sim, e ali naquele movimento grande, aquele plebiscito, numa época que não existia rede social nenhuma, a gente conseguiu colher no Brasil inteiro mais de 6 milhões de votos. Exatamente por causa da participação de entidades como a CNBB, que colocou todo o seu apoio, inclusive na época com publicações em jornais, manifestações públicas da CNBB em apoio ao plebiscito, envolveu todas as igrejas e muitos sindicatos, centrais, associações. Eu mesma, na época, era presidente do Sindicato de Auditores em Belo Horizonte. Organizamos com aposentados uma mesinha lá fora, que o plebiscito durou de 1 a 7 de setembro de 2000. Então, nesse período, constantemente tinha um revezamento de colegas aposentados, foi um movimento muito bacana de diálogo com a população. E desde aquela época a gente viu que a maioria da população não tem ideia do que é a dívida pública do país, não é? São compromissos financeiros que o país assume internamente, através do Tesouro Nacional, por meio de emissão de títulos da dívida pública, ou externamente,
através de emissão no exterior de títulos da dívida também, só que externa. Antigamente, a dívida externa era contratual, mas houve uma mudança, trocou de roupa ali no início da década de 90, com o Pedro Malan, que ainda não era ministro, comandando a negociação em Luxemburgo, paraíso fiscal, aquela dívida externa contratual, cheia de irregularidades, de ilegalidades, foi transformada em títulos da dívida externa brasileira. Então, uma dívida que era em contratos passou a ser uma dívida em títulos, papéis, negociáveis no mercado financeiro. É muito importante a gente abordar isso, porque tem relação com a questão que você falou anteriormente, que está sendo levada pelas Cáritas internacionais e tal, de perdão de dívida. A nossa luta da auditoria é para uma investigação dessa dívida, porque aquela dívida contratual, nós já investigamos, lá a gente tem que ir voltando, na década de 80, houve uma interferência fortíssima do FMI no Brasil, que obrigou, e o Brasil na época acatou, que o Banco Central assumisse o papel de devedor daquela dívida externa contratual junto a bancos privados internacionais, que correspondia a mais de 80% de toda a dívida externa da época. E naquela época, a dívida interna não era relevante, era uma coisa muito pequena. Então, nós estamos falando da maior parte da dívida externa brasileira na década de 80. E que dívida externa era essa? Uma parte, Luiz, era pública. Era dívida contraída pelo governo brasileiro, federal, por estados, era dívida contraída por empresas estatais. Geralmente para fazer infraestrutura, política pública, por isso que o governo faz dívida. Isso, seria, né? E isso era assim lá atrás, tá? Na origem da dívida externa. Então, uma parte da dívida externa era pública para esses investimentos. Mas houve uma CPI da dívida, uma investigação no Congresso em 2009, 2010, e nós pedimos todos os documentos que justificavam o crescimento da dívida naquela época. E vimos que a maior parte não estava amparada em contratos, mesmo considerando todo aquele investimento feito na década de 60, de 70, que muitos economistas chamam de milagre brasileiro, que não tem milagre coisa nenhuma. Foi tudo financiado com dívida externa. Mesmo considerando todo o investimento feito naquela época, a maior parte não tem explicação. Quando você vai olhar o que é, são dívidas externas privadas. Dívidas contraídas por bancos que atuavam no Brasil, por empresas multinacionais que atuavam no Brasil, e que depois, quando o FMI interferiu no Brasil na década de 80, isso tudo virou um bolo só e foi assumida pelo Banco Central como dívida do Brasil. Por que a gente luta por auditoria? Isso tudo tem que vir às claras. Essa verdade precisa aparecer, porque desde a década de 80, essa chamada dívida, que não é dívida pública, a maior parte, mais de 80%, Luiz, eram dívidas privadas, do setor privado. Que na ocasião o FMI fez com que o governo assumisse como público e botou no mesmo balaio a dívida que era de bancos, de empresa, de empresários, que não eram públicas. Não eram públicas. E o Banco Central, na época, assinou acordos assumindo o papel de devedor, algo completamente irregular, porque ele, como agente do sistema financeiro nacional, oficial, ele não poderia assumir o papel de devedor. E ele assumiu. E tem mais. Esses acordos eram tão irregulares,
Tem um relatório belíssimo do então senador Severo Gomes, está lá na página da auditoria, auditoriacidadã.org.br, quem quiser depois pode acessar, em que ele fala da ofensa à nossa soberania. Tema muito atual, né? Diante desse tarifaço aí que a gente está vendo as notícias. Mas naquela época foi um absurdo a interferência do FMI, que obrigou tudo aquilo e que o Brasil, na época, acatou. E aí, aquelas irregularidades todas, daqueles acordos, levaram a um indício fortíssimo de prescrição daqueles acordos em 1992. Isso foi ignorado pelas autoridades brasileiras. O que é uma dívida prescrita, para quem está nos ouvindo? É uma dívida que morreu. Prescreveu, morreu. Só que o que Pedro Malan, Armínio Fraga, Murilo Portugal e mais uma turma fizeram em Luxemburgo? Ressuscitaram aquela dívida prescrita. Deram nova vida para aquela dívida prescrita. E transformaram aquela dívida prescrita em títulos da dívida externa brasileira, numa operação chamada de Plano Brady. Logo em seguida, o que aconteceu? Fernando Henrique ganhou as eleições, foi aprovada uma lei que considerava aqueles títulos emitidos naquela negociação, no chamado Plano Brady, aqueles títulos foram aceitos como moeda de privatização. Eles foram aceitos como se fosse dinheiro vivo. E com aquela papel podre, resultado de transformação de dívida ilegítima, dívida privada, transformada em pública, prescrita, aquilo ali virou dinheiro. E aí esse dinheiro que a gente viu pagar, por exemplo, uma série de privatizações ali do governo do Fernando Henrique, como as linhas telefônicas, alguns sistemas de água. A Companhia Siderúrgica Nacional, parte da Vale do Rio Doce. Então, olha o abuso. E é importante colocar isso porque as pessoas entendem mais por que a gente luta por uma auditoria. A história do Brasil pode ser reescrita a partir da auditoria da dívida. Aí, Fatorelli, aí já até muda um pouco essa questão que nós estávamos falando antes da natureza da dívida, porque a gente está falando nessa campanha de perdão da dívida externa dos países do sul global para investir em políticas públicas de mitigação climática. Mas aí a gente tem que dar um passo atrás antes e dizer, espera aí, não é o perdão ainda o que a gente está falando, a gente está falando de pontuar o que está se devendo, como está se devendo, por que está se devendo. Porque a partir do momento que talvez a gente do sul global venha dizendo que pede perdão por essa dívida moratória, é a mesma coisa que dizer que a gente concorda com a estrutura que ela foi criada, não é? Perfeito, Luiz. O raciocínio é perfeito, porque se você vai lá e fala, olha, me perdoa disso aqui, você está, no fundo, reconhecendo que você deve. E nós não reconhecemos essa dívida. Nós questionamos essa dívida. Que dívida é essa? E quem vai responder isso é a ferramenta da auditoria, como a gente tem feito de forma cidadã há 25 anos. Sabe? Então, tem isso e mais. Aquela dívida externa daqueles títulos podres, que em parte pagaram empresas privatizadas, compraram empresas privatizadas, outra parte foi simplesmente transformada em dívida interna, em reais, ali no início do Plano Real, quando o Tesouro pagava juros próximos de 50% ao ano. Então, olha o negócio que esses bancos fizeram. Eles pegaram uma coisa podre, nula, ilegal, ilegítima, transformaram, de um lado, em dinheiro e compraram empresas estratégicas e lucrativas, e, de outro, transformaram em dívida interna, recebendo juros de 50% ao ano. Aí a dívida interna começou a dar um salto. E hoje essa dívida, que é uma dívida de juros sobre juros, a interna, sem contrapartida em investimentos, já ultrapassa 10,6 trilhões de reais.
A Auditoria Cidadã sempre falou que é uma dívida sem investimentos, porque a gente calcula o crescimento da dívida e os pagamentos com o crescimento do pagamento dos juros. Então, a gente vê que é uma dívida de mecanismos financeiros e de juros sobre juros. E a gente está falando que quem ganhou nesse mecanismo não são só os bancos públicos brasileiros, como a Caixa, na época ainda tinha a Caixa Federal, né, e a Estadual e o Banco do Brasil. Nós estamos falando também de uma jogada com os grandes monopólios do mercado bancário do Brasil, né? Esses Bradesco, Itaú, tinha o antigo Unibanco, né? E esses e os internacionais também. Porque a chamada dívida interna, ela não é bem interna, como está escrito nos livros de economia. O JP Morgan, o Citibank, o Chase Manhattan, todos esses bancos estrangeiros podem comprar os títulos da dívida interna brasileira e compram. São, inclusive, dealers. Dealers são aquele grupo de 12 bancos privilegiados que pode comprar os títulos diretamente da mão do Banco Central. Quando o Banco Central leiloa, esses títulos públicos funcionam assim: o Tesouro Nacional emite, o Banco Central leiloa. E só pode participar desse leilão esse grupo de bancos privilegiados, os dealers. E é interessante essa palavra dealer. Quem já jogou pôquer sabe que o dealer é quem dá as cartas, quem manda no jogo. E aqui no Brasil, os dealers cumprem exatamente esse papel. Por quê? Quando o juro não chega no patamar que eles querem, como só eles podem comprar, eles ficam ali de braços cruzados e não compram. Aí tem a primeira volta, tem a segunda volta, enquanto o juro não chega onde eles querem, eles não compram. Tá? É um cartel, né? Um monopólio. É um cartel. E é interessante também perceber, a gente tem falado muito, muitos estudos estão surgindo, tem uma rede muito importante na América Latina que se chama Igrejas e Mineria, né? E a Igrejas e Mineria está fazendo um estudo muito interessante de como que, ao final das contas, esses grandes bancos com seus fundos de investimentos são os principais agentes investidores da mineração na América Latina e no Caribe. Então, e eles administram grandes fundos de pensões, eles têm esses acessos privilegiados às compras direto no governo, como você mesmo está dizendo, uma série de mecanismos que privilegia grupos que, ao final, cometem muitos crimes e violências socioambientais nos nossos territórios também, né? Hoje, cada vez está mais evidente que o HSBC, entre outros bancos internacionais, são alguns dos bancos que mais investem em mineração, em empresas de mineração na América Latina e no Caribe. Exatamente. Sabe, o poder financeiro, ele está por trás de toda essa depredação ambiental, de várias formas, tanto explorando de forma predatória, irresponsável para com as pessoas e o meio ambiente, como também dentro desse modelo que nós estamos vivendo uma fase do capitalismo financeirizado. Tudo agora é financeirizado. E quando você olha o que vai para o pagamento desse sistema da dívida, eu batizei de sistema da dívida, porque dívida pública é o que você falou no início, é para investimento, é para garantir bem-estar social, infraestrutura adequada em todos os sentidos, estrutura de Estado. É o que o Japão faz. Olha lá, olha o Japão, aquela ilha perdida no meio do oceano, sozinho, isolado, clima horroroso, tem todas as intempéries climáticas lá, e olha o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico daquele país. Lá não tem morador de rua, lá não tem mendigo, não tem analfabeto. E olha o Brasil, riquíssimo, com toda essa riqueza, todo esse privilégio que nós temos aqui, não é? Não só de um povo disposto a trabalhar, falamos a mesma língua, uma cultura impressionante, riquezas naturais em todos os biomas.
e em abundância, e olha a situação socioeconômica e tecnológica do Brasil. Nós estamos atrasadíssimos. Então, dívida deveria ser para investimentos, como fazem os países ricos. Mas aqui no Brasil, a gente já provou que não tem contrapartida. E de tanto a gente falar isso, lá atrás, em 2018, o então senador lá do Sul, me fugiu o nome dele aqui agora, pediu ao Tribunal de Contas da União para ver qual era a contrapartida da auditoria. Ele não estava do nosso lado, não. Ele queria checar se a gente estava falando o correto. E qual foi a resposta do Tribunal de Contas? Eu até costumo apresentar em minhas palestras, está na cartilha que a gente produziu e publicou em 2003, que pode ser baixada gratuitamente lá na nossa página também. Depois você divulga auditoriacidadã.org.br, está lá, pode procurar lá cartilha 2003, 2023, vocês vão baixá-la gratuitamente. Está lá a tela apresentada pelo Tribunal de Contas ao Senado. Nenhum investimento foi pago com recursos da emissão de títulos públicos, da dívida pública interna brasileira. Nenhum. Essa palavra está lá, na tela publicada pelo Tribunal de Contas da União no Senado. Então, nós temos dívida propriamente dita aqui no Brasil. Nós temos um sistema da dívida, um mecanismo que paga os maiores juros do mundo, que não garante investimentos de interesse da população e que está por trás de todo o modelo econômico que atua aqui. Por exemplo, todas as privatizações foram feitas para pagar dívida. Todas as contrarreformas que retiraram direitos previdenciários, trabalhistas, etc., foram para pagar dívida. Todo ajuste fiscal, o teto de gastos lá da emenda 95, o teto do arcabouço fiscal, está lá no projeto do arcabouço fiscal. O objetivo é limitar esses gastos sociais e investimentos para pagar a dívida pública. Então, a dívida está por trás de tudo. Então, eu dei esse nome, sistema da dívida, porque é uma distorção do endividamento público. Por isso, a gente luta tanto pela auditoria, Luiz. Muito legal, muito bem. Vamos pedir para os nossos ouvintes ficarem aí, que a gente vai para um rápido intervalinho e volta para o segundo bloco para falar sobre essa perspectiva dentro do contexto da COP também. Fique conosco na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia, e já já a gente volta. Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Bem-vindo de volta, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Amar e Servir, do nosso programa Casa Comum, hoje recebendo a nossa colega Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, para explicar um pouquinho para a gente
que na verdade pode até ser um certo equívoco a gente pedir um perdão de uma dívida, porque parece que a gente está concordando com a criação de uma dívida que, como a gente viu no primeiro bloco aí com a Fatorelli, ela foi meio que inventada por um sistema financeiro que busca aprisionar, digamos assim, o nosso país dentro de um sistema de dependência econômica mesmo, de grandes corporações internacionais e nacionais. Então, a gente já bota um pé atrás quando fala em perdão, porque antes do perdão a gente tem que fazer um estudo, uma auditoria dessa dívida para entender realmente se a gente deve, se não deve, né? E eu queria tomar esse segundo bloco agora, trazendo esse debate para perto dessa agenda da COP30, porque, por um lado, né, Fatorelli, a própria agenda principal do governo brasileiro tem sido o Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo que debate um pouco essa questão da responsabilidade dos países que mais poluem em apoiar financeiramente as políticas de mitigação dos países mais impactados. Estamos falando aqui de uma divisão bem clara entre norte e sul global, né? Ao mesmo tempo, movimentos sociais, organizações que inclusive compõem a Cúpula dos Povos, movimento paralelo à COP30, vão denunciando as falsas soluções climáticas, entre elas as falsas soluções financeiras, a financiarização da natureza, a mercantilização da vida. No Brasil, a gente passou por uma experiência recente, veio, por exemplo, nas últimas COP, a panaceia do mercado de carbono, que ia ser a grande salvação da transição energética do Brasil. E em 6 meses, o mercado de carbono estourou em manchetes de escândalo e corrupção nos territórios, e não deu certo. Agora vem chegando essa proposta do governo, que é cada vez mais a consolidação desse mecanismo de fundos de perdas e danos. E isso dialoga um pouco com aquilo que a gente está trazendo da proposta das igrejas, da igreja, né, que é o perdão da dívida, ou então, como a gente está melhor especificando aqui, uma investigação dessa dívida. Queria te perguntar como é que uma coisa liga na outra, se, na tua opinião, o mecanismo de fundos de perdas e danos é um risco para a financiarização da natureza e das falsas soluções climáticas, ou é um caminho assertivo, e se a gente está falando também de investigar essa dívida, quais são os primeiros passos, né? Ao invés de pedir perdão, o que a gente tem que fazer? Então, bota as suas perguntas na mesa aí e te chamo para a nossa casa comum para esse segundo bloco. Sim, Luiz, são tantas coisas, né? Bom, primeiro eu queria colocar assim que, então, o que está acontecendo no orçamento de 2025, ano da COP30? Até 25 de julho, nós já gastamos 1,524 trilhão com juros e amortizações dessa chamada dívida pública. Mais de 1,5 trilhão, 49,46%, ou seja, praticamente a metade de tudo que o governo federal gastou até dia 25 de julho foi para a dívida. Quanto foi para a gestão ambiental? 12,7 bilhões. Veja bem. Olha a migalha. E o que aconteceu com esses 12,7 bilhões? Foi tudo para gerenciamento aí do IBAMA, do ICMBio, etc. Não. 87% desses 12,7 bi foram para o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Ficaram parados lá no fundo. E desses 87%, quer dizer, quase 90% da verba de gestão ambiental já gasta, está lá parada no fundo. Por quê? Até dia 25 de julho, menos de 1/4 desse valor tinha sido liberado. Então, a gente tem que ver essa questão do fundo, porque fica lá, e esse dinheiro do fundo não é um dinheiro a fundo perdido. É um dinheiro que as empresas vão buscar se for interessante para elas. É diferente de um dinheiro que vai para o IBAMA e o IBAMA, um órgão de Estado, vai decidir onde ele vai colocar. Entendeu? O fundo vai ficar disponível para as empresas.
Então, de certa forma, é outra coisa que tem que ser melhor explicada. Uhum. Porque nós não queremos que o dinheiro da gestão ambiental fique disponível para o setor privado. Aí você diz que o risco é que o dinheiro que viesse desse mecanismo internacional a ser criado, que é o Fundo de Perdas e Danos, seja alocado dentro desse Fundo Nacional de Mudanças Climáticas e fique trancado aí, a exemplo do que já está o próprio orçamento da União. Exatamente. A exemplo dessa parcela destinada no orçamento federal para gestão ambiental, que a maior parte está ficando represada nesse Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Tá? Então, são questionamentos para a gente aprofundar, sabe? Para ver como é que isso vai funcionar mesmo, porque tem um capítulo ali, um eixo, na verdade, não é capítulo, é eixo, que eu até separei aqui, da COP30, que fala exatamente dessa questão. Olha, é o eixo de reparação histórica, combate ao racismo ambiental, às falsas soluções e ao poder corporativo. O que está colocado lá? Quais os objetivos desse eixo da COP30? Enfrentar os grandes projetos do agronegócio, hidronegócio, mineração, pesca, aquicultura industrial, privatização dos mares, corredores logísticos que destroem territórios e sua biodiversidade. Enfrentar falsas soluções. A crise climática baseada na financiarização da natureza. Como você mesmo deu exemplo aí, da questão do carbono. Né? Acabou virando um negócio, mais um negócio financeiro, não é? Geoengenharias, bioeconomia, economia azul, outras soluções de mercado. Enfrentar a captura das corporações e as falsas soluções climáticas sobre as agendas, os corpos, trabalho dos povos, em especial das mulheres. Promover o cancelamento da dívida, que entra a questão. Antes de qualquer negociação de dívida, tinha que estar aqui. Promover a auditoria das dívidas e anular o que for ilegítimo, ilegal. Anular, não é pedir perdão, não. É uma coisa muito diferente, é uma postura totalmente diferente, não é? Promover e aplicar soluções como agroecologia e vai por aí afora. Responsabilizar as corporações, agentes nos crimes ambientais, e é um longo eixo aqui, que vai nessa linha da questão da financiarização. Então, é importante relacionar e estudar à luz do orçamento federal. Porque aí você vai ver onde é que está realmente indo o dinheiro, quanto dinheiro nós temos disponível. E quem está controlando, né? Porque é isso que as comunidades vêm dizendo sobre a transição, por exemplo, que chega lá do norte global com propostas de transição energética e as comunidades aqui dizem, a gente quer uma transição energética justa, que significa que eles possam ter o protagonismo das coisas. Se a gente está falando da criação de um mecanismo que coloca o dinheiro direto dentro de um fundo governamental e isso fica na escolha política de quem vai acessar o dinheiro ou não, isso não é democrático nem justo com as comunidades que são as primeiras que sofrem e devem manter os recursos em mãos para mitigar o impacto, né? E não é justo nem com o próprio Estado, entendeu? Porque a gente viu ano passado até greve do IBAMA e do ICMBio por conta do desmonte. Um dos itens da greve ano passado, Luiz, era corte na verba de combate a incêndios. Eles falaram, a verba já é mínima, não pode cortar. E foi cortado para cumprir meta de arcabouço. E o que nós assistimos? Aquela devastação que foram os incêndios ano passado. Então, aí você vê, a verba da gestão ambiental já é curtíssima e a maior parte está indo para esse Fundo Nacional de Mudanças Climáticas e não deixando a estrutura do Estado
que está lá no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, agricultura tem a ver também, mas no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA e no ICMBio e demais órgãos de controle ambiental do país, desmontados. Né? Isso não pode acontecer. Né? Precisa de recurso, e para ter recurso, tem que enfrentar o sistema da dívida, porque dinheiro não falta no Brasil. A pergunta é, para onde está indo o dinheiro? Para pagar uma dívida estéril? Para pagar esse juro indecente que o Banco Central já colocou a Selic em 15% ao ano? Sem justificativa técnica, política, econômica ou jurídica que se sustente? Falando mentiras, não é? De que precisaria subir juro para conter a inflação. Isso é mentira. A inflação no Brasil é provocada por aumento do preço de alimentos, exatamente por conta de políticas agrícolas e agrárias erradas, que não priorizam o pequeno agricultor, a economia solidária, a produção efetiva de alimento limpo, e acaba privilegiando o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para a fome do povo brasileiro. É isso mesmo. Muito bem, amigos e amigas, conversamos aqui com a Ana Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito cuidado com as falsas soluções climáticas, com a financiarização da natureza. Queremos te agradecer, Maria Lúcia, por estar conosco aqui. Algumas últimas palavras de consideração antes da gente se despedir dos nossos ouvintes? É só pedir às pessoas que estão nos ouvindo para acompanhar o nosso trabalho. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no YouTube, tem muitos vídeos para compreender, porque você que está aí nos escutando está pagando uma conta que não é sua, tá? Nós estamos sendo sacrificados, o Brasil está no avesso do que poderia ser. E para sair desse avesso, nós precisamos enfrentar várias coisas, mas entre elas, o sistema da dívida que pega aí praticamente metade do orçamento federal todo ano. Excelente, muito obrigado pela tua participação. A gente convida a todos e todas que nos escutam a ficar antenado nos próximos episódios do programa Casa Comum e também ligado na programação da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Até breve, um abraço. Você escutou o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Nesta casa comum.